Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao minicurso de SageMath, algo de ritmo no SageMath. Eu sou o professor Victor e vamos ver mais uma aula sobre salvar e gravar dados. Desta vez vamos ver o comando open. Utilizamos o comando open, nome do arquivo e um modo de fazer, onde no nome do arquivo devemos colocar também o caminho do local onde esse arquivo se encontra e o modo é um caractere que indica a forma de abrir esse arquivo. Essas formas são, por exemplo, R, que abre o arquivo para leitura, W, que abre o arquivo para escrita, truncando o arquivo, quer dizer que quando você abriu esse arquivo dessa forma, você escreve nele e quando terminar, fechou. X, para criar um novo arquivo e abri-lo para escrita. Então, quer dizer, mesmo se o arquivo já existia, ele vai esvaziá-lo e você vai começar a escrever nele. E A, para abrir um arquivo para escrita, anexando ao fim do arquivo. Ou seja, esse é mais útil, porque, digamos, se você abrir um arquivo, você vai escrevendo coisas ali, depois fechou o arquivo. Quando abre novamente, utilizando este comando, você vai escrevendo coisas no final do arquivo. Claro que existem mais opções, mas vamos ficar por enquanto por elas. Ok? Se você quiser saber mais, lembre que você pode escrever open com sinal de interrogação. Bom, vamos escrever uma nova função que guarde no arquivo dados.txt os pares n e m, com A um número entre A e B, por exemplo, onde m é o número de iterações necessárias para obter 1, naquela função de colats, certo? Então, vamos escrever essa função no arquivo colats.sage. Já estamos acostumados, Esta é a definição que já tínhamos feito antes, a sequência que já tínhamos feito antes. E outra definição que vai guardar dados de A até B, 2 pontos. Então, como funciona? Vamos escrever A, open. Então, abrimos o arquivo A, certo? Arquivo dados.txt, de forma para escrita, truncado. Okay? Neste exemplo, truncado. Ele vai ser a lista de números de A até B, sem contar B, lembrem. E para n, nesta lista, eu vou escrever m vai ser o comprimento da sequência de colats de n menos 1. O que significa isso? Claro, como temos f de um número de 8, depois f de 8 de 4, f de 4 de 2, f de 2 de 1. Quantas iterações realizei? 4. Mas a sequência de colats tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4 e 5, porque a gente colocou o primeiro elemento nessa sequência. Por isso esse menos 1. Então, m é o comprimento, a quantidade de vezes que você tem que fazer a iteração. Guardamos aqui nesta variável string, vamos chamá-la de string. Então, string de n, já vimos antes o que significa, ou seja, tomamos o número n e escrevemos ele no formato texto, com uma setinha, assim, e depois string de m, então quantas vezes foi feita essa iteração. E aqui isto é para pular na linha, para que faça um pulo de linha e escreva. Então, o que ele vai fazer? A.write é para escrever o que está aqui dentro do arquivo A. Então, A vai ter esta escrita ali dentro. Isto aqui é simplesmente, esta parte é para fazer um enter. É como se você digitasse um enter nesse seu arquivo. E quando você fecha, escreve close, ele vai escrever tudo que está em A neste arquivo dados.txt. Como ele estava com W, então ele simplesmente como que abre ele e depois quando fechou, você não pode escrever mais nada nele. Tá bom? Então, por exemplo, no Sage escrevemos load colats.sage, que vai executar todas estas funções. E se eu escrevo guardar dados de 1 até 4, esta definição já automaticamente já faz isso por mim. Ela vai abrir o arquivo para leitura, para a escrita, e depois vai fechar ele com os números de 1 até 4, 1 até 3. E quando você abrir o arquivo dados.txt, é isto que vai aparecer. Se você executa de 4 a 20, por exemplo, ele vai fazer isso num novo arquivo, porque a gente, quando definiu aqui, utilizamos o comando W, como já falamos antes. Bom, digamos que você quer ir fazendo isso e aos poucos ir adicionando mais
texto nesse seu arquivo TXT. Então, que modificamos nosso arquivo aqui, colocando o comando A. A única diferença, né? Fazendo isso, né, vamos apagar o arquivo dados.txt, porque aquele lá foi definido como truncado, né? Então, chamamos de novo este programa, que ele faz? Simplesmente executa as definições. E se eu escrevo guardar dados de 1 a 4, depois de 4 a 8, etc, etc, estou guardando aos poucos esses dados naquele arquivo, né? Como foi utilizado o comando A, ele abre o arquivo, coloca os dados e depois fecha ele. Depois abro de novo, como abro de novo, só que ele começa a escrever depois do que foi escrito antes. Então, desta forma, né, se a gente abre depois o arquivo dados.txt, vamos ter uma lista assim, com justamente o número e a quantidade de iterações realizadas pela função de colas, né, todas as vezes. Né? Ok? Por exemplo, né, para n igual a 13, a sequência de colas é essa aqui. São 8 elementos e, portanto, 7 iterações. Né? E das quais 13, por exemplo, 5 e 1 são os únicos elementos ímpares. Né? Isso aí porque uma das atividades vai consistir em criar justamente este arquivo TXT, que guarda os números ímpares e a quantidade de elementos ímpares que aparecem na sequência de colas. Claro, sem contar o primeiro elemento. O que vocês acham? Fácil ou difícil? Nos vemos na próxima aula.